E aí, tudo bem? Sou Isaac, vocês já me conhecem. Não se esqueça de curtir nossa página, se inscrever, comentar, compartilhar e fazer todo o resto, tá, gente? Ajuda a gente aí a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 11 e capítulo 12. E aí nesses capítulos nós finalmente vamos ver a última praga acontecendo. E aí também vamos ver a instituição da Páscoa e o significado dela. Que caminho duro, hein? Que caminho duro que Moisés e Arão percorreram até aqui. 9 pragas. E aí? Faraó cede ou não cede? Bom, Deus ele conta para Moisés o que vai acontecer, né? Em Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem avisar aos seus servos, os profetas. E é exatamente o que ele faz com Moisés o tempo inteiro, desde antes de Moisés chegar no Egito para libertar o povo. E aí Deus orienta Moisés a falar para o povo que eles peçam tudo, de joias, de ouro, de prata, roupa, tudo que os egípcios puderem dar para eles levarem. Tá bom, 70? 80, 90, 100. Porque os hebreus vão achar graça diante dos olhos dos egípcios, né? E, inclusive, aos olhos dos servos do faraó. Meia-noite, Deus iria sair sobre o Egito e os primogênitos dos animais, dos servos, dos membros da realeza, do faraó, todos os primogênitos iriam morrer. O maior clamor de todos os tempos, como nunca houve e nunca haveria de novo, iria ocorrer no Egito. Mas no povo de Israel, a Bíblia relata que nenhum cachorro dobrará a sua língua. Por que ele faz isso? Para que todo mundo saiba que Deus fez diferenciação, que Deus separou hebreus de egípcios. Ele diferenciou quem era o povo dele escolhido nesse momento. Estrangeiros, peregrinos, escravos, mas filhos de Deus, povo de Deus, protegidos por Deus aqui nesse momento. Os egípcios agora que viraram estrangeiros diante dos olhos de Deus, né? Mas por quê? Porque Deus é mau? Porque é injusto? Porque eles se recusaram a aceitar. Se recusaram a aceitar esse Deus todo-poderoso que estava mandando um monte de sinal e estava falando, gente, só quero meu povo livre. Deixa o meu povo ir, não vai acontecer nada com o Egito. Tem gente que pode dizer que isso é ditadura. Não era nunca para eles terem sido escravizados. Deus ele vai continuar dizendo ali para Moisés, né, que finalmente eles iam ter permissão para sair do Egito. Aliás, eles não teriam permissão, eles seriam expulsos. Só que o faraó não ia ouvir antes de que todos os primogênitos do Egito morressem. Deus já sabia disso. O coração dele já estava endurecido demais. Inclusive o termo, né, Deus endureceu o coração do faraó. E aí você pode pensar, bom, se Deus que endureceu o coração do faraó, se foi Deus que fez essa intervenção, então o faraó não tem culpa de nada. Ele é só um instrumento para fazer a vontade de Deus ali também. Então os egípcios estão sendo castigados porque Deus quis assim. Os egípcios estavam predestinados a sofrer todas as pragas, os hebreus estavam predestinados a só conseguir sair depois de 10 pragas. O faraó estava predestinado a endurecer o coração dele. Tudo isso aconteceu da forma como Deus planejou. Então o faraó não tinha escolha, nem os hebreus. Eu não acredito nesse Deus, não. Eu não acredito num Deus assim. Eu acredito num Deus que dá oportunidade pra gente, que avisa, não faz nada sem avisar. Mas aí como é que a gente resolve esse nó aqui? Eu acredito nesse Deus que dá escolhas. Apesar de não aparecer em nenhum momento da Bíblia o termo livre-arbítrio que nós cristãos costumamos usar, os indícios na Bíblia são muito claros de que nós somos livres para escolher. Apesar de Deus fazer intervenção em alguns momentos, mas Ele não faz intervenção nas nossas escolhas. Ele faz intervenções para nos convencer de que aquele caminho é o melhor. Saulo, por exemplo, estava indo perseguir os cristãos. Veio uma luz, caiu no chão, ficou cego, Jesus falou com ele. Jesus não decidiu, Deus não decidiu o que Saulo ia fazer. Saulo escolheu a partir do encontro que ele teve com Deus. Intervenção, sim. Predestinação, não acredito. Talvez
Deus tenha servos fiéis que ele escolheu com antecedência por conhecer o coração deles. Como foi o caso de Moisés, como foi o caso de José, como foi o caso de Saulo, que virou Paulo, Daniel. Para missões, talvez, esse daqui vai ser bom para uma missão. Vou convencer ele, vou levar ele, ele vai ser meu servo. O argumento que me pareceu fazer mais sentido até hoje foi o do Dr. Rodrigo Silva. Ele é um teólogo, né, um arqueólogo. Ele tem muita familiaridade com os termos originais da Bíblia, né, hebraico, grego e aramaico. É um estudioso. Os vídeos dele são incríveis. E ele entende que o que acontece aqui é como se fosse uma expressão idiomática. Por exemplo, aqui no Brasil, ele inclusive dá esse mesmo exemplo, vou pegar emprestado o exemplo que ele deu. Estou morto de cansado. Imagina se alguém de outro país chega aqui e ouve a gente falando isso e alguém traduz para ele literalmente e ele fala, ué, mas como que vai estar morto e cansado ao mesmo tempo? Se está cansado, não morreu ainda. E se está morto, não tem como se cansar. E se está morto, como é que está falando? Enfim, então não teria como, né? É uma frase que não faz sentido nenhum, mas pra gente, no nosso contexto, nas nossas gírias, no nosso jeito de falar, isso faz sentido. Esse termo é um termo muito comum, mesmo o Brasil tendo tantas culturas diferentes aqui dentro mesmo tantas palavras diferentes, mesmo tendo tantas coisas diferentes, essa frase é uma frase que todo mundo vai entender. Eu peguei isso que o Rodrigo Silva falou, e aí eu comecei a tentar imaginar uma mãe falando com um filho, menino, não pode comer doce. O doce é só para sobremesa. E aí esse doce foi feito de manhã, no café da manhã. E o menino fica... A mãe, não. Ah, mamãe. Não. Ah, mamãe, por favor. Não. E aí ele fica o dia inteiro. Ai, cale-se, você me deixa louco! E a mãe tá tão estressada, tá tão cansada, tem tanta coisa pra fazer, que ela acaba falando, então tá bom. Você me irritou muito. Agora eu vou fazer você comer a travessa de doce inteira. Faz sentido? Eu entendo que o faraó, ele era uma pessoa intransigente, era uma pessoa que não abria brecha para Deus de forma alguma. E Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, talvez o termo Deus endureceu o coração de faraó tenha sido algo nesse sentido. Não foi Deus que endureceu. O faraó endureceu e Deus meio que falou, então tá bom. Você quer ficar assim? Vamos lá. Você vai receber as pragas. Algo nesse sentido. Existe um outro aspecto sobre esse termo que ele aparece no original bíblico de duas formas diferentes. Uma delas é dizendo que o coração do faraó está duro. A outra vez que aparece como o coração do faraó está pesado. Esse termo pesado não aparece em nenhum outro momento da Bíblia, só nos que se referem ao faraó, em alguns. Por que tem um termo especial de coração pesado para faraó? Aí a gente entra na parte de arqueologia, história, que é importante a gente se aprofundar para tentar entender. Na cultura egípcia, todos os faraós que morriam, eles eram embalsamados, ou seja, eles tinham os órgãos deles retirados e o único órgão que fica dentro da múmia é o coração. Os egípcios, de um modo geral, acreditam que todos os mortos, quando eram embalsamados, passavam por todos esses processos, eles iam para o mundo dos mortos. E aí no mundo dos mortos eles iam ser julgados, podendo ir ou para o paraíso ou receber condenação eterna. Alguma semelhança com o que nós acreditamos? Só que o coração do faraó, ele era colocado numa balança. E aí, nessa balança, de um lado tinha uma deusa egípcia lá, e do outro lado ficava o coração do faraó. Se o coração fosse mais leve que a deusa, ele iria para o paraíso. Só que se ele fosse mais pesado do que da deusa, ele iria para a condenação eterna. Ou seja, além do faraó estar com o coração duro diante de Deus, ele também estava com o coração pesado diante de Deus e diante dos deuses egípcios. Ou seja, Faraó estava condenado de qualquer forma. Na linguagem que os egípcios entenderiam, ele estava condenado. As decisões dele condenaram ele eternamente. Faraó merecia essa condenação? Vamos lembrar de alguns pecados dele? Escreve aí nos comentários se você lembrar de algum comentário dele que eu não for lembrar aqui. Orgulho, para mim é o primeiro. Primeiro na minha mente é o pecado que tirou Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu.
é um pecado subestimado pelo povo de Deus, pelos cristãos. É um pecado que não se fala tanto sobre ele, se fala muito sobre muitas questões morais, se fala muito da vida dos outros, mas não se fala do orgulho próprio, que não é um pecado simples, não é um pecado comum. Ele é a origem de vários outros pecados e, por que não dizer, de todos os outros pecados. Apesar de não existir pecadinho e pecadão perante Deus, existem as consequências, e o orgulho ele cria consequências muito grandes e por uma vida inteira, assim, às vezes a gente nem perceber ou não achar que é tão grave assim, porque eu não preciso mudar o meu jeito de ser. Desobediência, idolatria, prática egípcia, e auto-idolatria, porque Faraó se considerava um próprio Deus. Arrogância, crueldade, assassinato, não estava matando os escravos? Violência, mentira, ira, egocentrismo. Faraó, ele não era mais capaz de enxergar aquelas pragas acontecendo uma a uma, vendo todos os deuses egípcios serem humilhados. Afinal, eles eram feitos de pedra, de barro, de ouro, de prata, criados por mãos humanas. Deus fez questão de atacar os deuses egípcios para mostrar que ele é o único Deus. Eu vou falar alguns. Rio Nilo não virou sangue? O deus Nilo é a personificação do deus Hapi. Praga da Rã. A Rã era a deusa Heket. O gado que morreu, lembra que o gado foi dizimado lá? Nós tínhamos as representações aí de Apis, Ator e Nut. 3 deuses diferentes a respeito aí do gado. Chuva de pedras que atacou os deuses. Horus. O deus Ar é Shu. Os gafanhotos que interferiram na terra e no ar. O deus inseto é Kepri. um dos principais, se não o principal, que é o Sol, né? O deus Amon-Ra, que na verdade são 2 deuses, né? Tinha o deus Ra, tinha o deus Amon, depois fizeram um deus só, deus Amon-Ra. Nós tivemos escuridão por 3 dias. Inclusive os egípcios tinham medo de sair de noite sem a proteção. Eu sinceramente não consigo acreditar que Deus ele queria o sofrimento dos egípcios. Morte, devastação, primogênitos. Mas o faraó, ele colocou todo mundo na mão dele, por causa da arrogância dele. Olha o que diz aqui no capítulo 11, no verso 3. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra dos egípcios, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, Moisés era querido e temido pelo povo e pelos servos do Faraó. Só não por Faraó. Se fosse pelo povo, talvez a primeira praga fosse suficiente para Israel ir embora. Mas Faraó não permitiu. O povo ficou na mão dele. Embora Deus não quisesse o sofrimento, ele iria libertar o povo dele. Nesse caso aqui, acho que não tinha uma outra forma, né? E o capítulo 12 aborda sobre a saída do povo, de fato, né, do Egito, e a celebração da Páscoa. Aí Deus orienta. Moisés, Arão, Estamos aqui, Senhor. falem aos filhos de Israel que no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Assim será feito, Senhor. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E aí nas famílias pequenas, eles deviam se juntar com outras famílias pequenas para poder fazer a celebração. Eles não deveriam comer cru, eles não deveriam guardar para outro dia. Se sobrasse, tinha que queimar. O cordeiro tinha que ser sem defeitos. Mais uma vez, gente, representando Cristo e o sacrifício que iria acontecer. Foi no período de Páscoa que Jesus morreu, lembra? O cordeiro sem defeitos que tira o pecado do mundo. Não é coincidência. Tudo no Antigo Testamento e no Novo Testamento aponta para Cristo. Qual seria o sinal das casas que não seriam atingidas pelas O pragas? Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. As casas marcadas não seriam atingidas. E aí, aqui em Êxodo 12, 27, diz assim: Deus ele diz como vai ser a saída, como vão ser as Páscoas ano após ano, o que eles vão ter que fazer. Quando perguntarem o que significa, eles vão dizer. E aí isso está escrito em Êxodo 12, 27, está escrito assim: quando perguntarem o que significa, vocês dirão: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então esse é o significado da Páscoa, né? Os líderes de Israel, então, eles foram lá, pegaram os animais para todas as famílias, o chefe de cada família passou o sangue na porta de casa e a praga veio. O juízo veio sobre o Egito, sobre todos os deuses do Egito. Deus diz que faz isso porque Ele é o Senhor. E aí a meia-noite foi muito triste. Foi muito triste. Gente, vocês imaginam, todas essas pragas que passaram, já mataram um monte de gente, já mataram gado, já deixaram devastação total e agora todos os primogênitos morrerem. Você imagina que a Bíblia diz que em todas as casas dos egípcios alguém morreu. E aí Faraó resolveu chamar, né, Moisés e Arão ali de madrugada mesmo, né, já que isso começou meia-noite, e disse para que saísse o povo todo, os animais, que eles fossem servir a Deus como eles tinham pedido, mas é cara de pau. Ah, vamos lá, vamos servir a Deus como vocês estão pedindo. O curioso é que depois que ele fala tudo isso, ele diz para eles saírem do Egito, mas que antes de sair para eles abençoarem o Faraó. Interessante, né? Arrogante, prepotente, mas pediu bênção do Deus de Israel depois de tudo que aconteceu. E os egípcios estavam com tanto medo de serem mortos que eles começaram a apressar a saída do povo de Israel. Tudo que os israelitas pediam para os egípcios, eles davam. Vai, pega, leva, tudo. A essa altura, os egípcios eles não queriam mais saber de riqueza, eles não queriam mais saber de fama, eles não queriam mais saber de poder, eles só queriam continuar vivendo. E os 70 homens que chegaram no Egito, 430 anos antes, saíram, sabe em quantos? 600 mil. Sem contar as mulheres, as crianças, o gado e os egípcios que foram junto com eles. 600 mil só de homens israelitas. Uau! Faz uma conta aí. 70 pessoas em 430 anos viraram mais de 600 mil pessoas. Muitos egípcios tiveram medo e foram junto. Outros realmente se converteram. E aí a Bíblia diz que no dia em que fariam 430 anos no Egito, eles saíram. Deus tinha avisado para Abraão que eles seriam peregrinos escravos por 400 anos. A média, né? E Israel saiu do Egito como verdadeiros exércitos. De estrangeiro, agora em busca da terra prometida. De escravos, agora a seres livres. De 70 pessoas, agora a mais de 600 mil pessoas. Deus cumpre ou não cumpre as suas promessas? Ele quer que você seja livre. Ele quer que você entre na terra prometida. O que está faltando? Nada desse mundo vale mais do que o que Deus tem reservado para nós. Nada. Tudo é passageiro. Aqui nós somos estrangeiros, mas a gente tem uma vida garantida. Que Deus abençoe. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.